porque a mulher tem que se submeter, né? Aí ele aqui deixa uma explicação bem interessante, quando ele diz assim, ó, que tal submissão é semelhante à da igreja para com Cristo. A submissão da esposa para com o marido é semelhante à da igreja para com Cristo. Está dentro das determinações que Deus estabeleceu para a família, né? E aí ele diz que só é possível quando ela é operada pelo Espírito Santo no coração da esposa. Então é o Espírito Santo de Deus que nos dá capacitação à esposa de ser submissa ao esposo. Porque realmente, se a gente for avaliar, olhando do aspecto, olhando pelos olhos humanos, nós percebemos que existem muitos maridos que não têm a capacidade que a mulher tem. Às vezes a mulher tem mais capacidade intelectual, emocional do que o homem, entendeu? De criatividade, de atitudes, de comportamento. Porém, essa submissão, ela só pode, por conta disso, essa submissão ela só pode ser, ela só funciona se for debaixo pelo poder do Espírito Santo, né? E aí ele fala, ao homem de Deus deu a tarefa de governar, cuidar da família, porém tendo como base o amor, pois ele não é superior à mulher. Ambos são uma carne. Qualquer esposa crente obedecerá ao seu marido de uma forma espontânea e constante, se este ama realmente, assim como Cristo ama a sua igreja. Porque ele conclui aqui dizendo, a partir do versículo 22, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher deve estar sujeita ao marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, enquanto que a mulher é obediente ao esposo, né, por amor a Deus, né, por amor ao seu marido e sua família, o esposo deve se dedicar, entendeu? E deve proteger, entendeu? Da sua própria vida pela sua esposa. Então existe esse equilíbrio, entendeu? Esse equilíbrio entre o marido, a mulher que se submete e o homem que ama, sabe? Incondicionalmente, entendeu? Isso é muito interessante. Aí aqui, no final ele coloca que os pais são como um espelho que miram seus filhos, porque na verdade os filhos são reflexo dos pais, né, em suas atitudes, em seus comportamentos, né. No subtópico 2 ele diz o relacionamento entre pais e filhos. Ele diz o seguinte: a responsabilidade de pais com seus filhos é muito grande diante de Deus, pois os pais são o modelo que os filhos irão imitar. E aqui ele utiliza vários exemplos, né, como está lá em Gênesis 5:22, com relação a Enoque, né, que a obediência de Enoque foi tão grande que foi passando de geração para geração, alcançando Matusalém, Noé, né, e assim por diante. Então ele usa também Ezequiel 16:44, né, falando aquela expressão que diz que qual a mãe tal é a filha, né, o que a gente sabe que realmente é verdade, né. Ele utiliza Timóteo, né, o exemplo de Timóteo, que foi obediente a Deus, porque foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó Lloyd, né? E depois ele utiliza também o exemplo de Herodias, né, e Salomé, sua filha, né? Herodias estava com Herodes, mas Herodes não era o esposo legítimo dela, ela era mulher do irmão de Herodes, né? E quando João Batista acusa ela pede para que a sua filha, depois de dançar para o rei, né, e o rei falou que ela podia pedir o que quisesse, e ela pede a cabeça de João Batista. Então você vê o reflexo na filha, o reflexo da mãe, entendeu? E ele utiliza muito bem esses exemplos, e aí pegando como base Provérbios 22:6, que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, né? Porque até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então essa é uma referência muito forte. Aqui mais na frente diz: os filhos com relação aos pais devem se comportar com todo o respeito. A questão do respeito aos pais, né? A questão da obediência, né? O exemplo de obediência. Como exemplo nós temos também o próprio Jesus Cristo, cujo autor utiliza o Lucas capítulo 2, versículo 51, que diz que Jesus era sujeito à sua mãe e guardava tudo aquilo que ela ensinava para ele, né?
E ele conclui aqui o subtópico 2, né, dizendo que em um mundo tão conturbado, onde não se obedece nem se respeita os pais, embora se façam festa de aniversário, dia dos pais, dia das mães, a palavra de Deus recomenda que nós devemos honrar e obedecer os nossos pais, porque isso é justo, né? E nós sabemos que esse é o primeiro mandamento ético da Bíblia, né? Primeiro mandamento ético, né? E o primeiro mandamento com promessa, porque diz: honra o teu pai, né, e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias.